Então, uma boa noite a todos os presentes, a todos que estiverem assistindo esse vídeo. É mais uma terça-feira de estudos. Hoje é o dia de estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos seguindo a ordem numérica das questões. Então, nós vamos seguir da mesma forma que sempre fazemos, lendo a questão, a resposta que os espíritos deram, e na sequência a gente pode abrir para umas manifestações de quem quiser se manifestar, tá bom? Então, agora eu vou ver se alguém quer se manifesta aqui para poder fazer a oração. Adriano, tudo bem? Vou te passar o microfone. Toma. Aí eu vou colocar a imagem sua aqui. Aí eu vejo a câmera aqui, peraí. Pronto. Acho que todos estão vendo aí. Principalmente, são os nossos passos, a nossa evolução. Continue, Senhor, a cada um está conectado ao nosso centro, encarnado ou desencarnado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim seja. Pode ir. Agora está com a câmera aquela lá, tá? Então, Se não quer deixar um link para mim, você fica aí para ver se alguém vê. agora aqui, ó. Vai seguindo, tá bom? Você sabe a questão que parou? 394. 394? Bora. Ele coloquei eu puder isso, já morreu. Ó, 394. E a primeira, né? Página 165. Tá. Bom? Eu fico aqui atrás. Câmera então está funcionando, né? Tá. Funcionando? Muito bem, pessoal, boa noite, então, para vocês que não estão aqui na nossa presença, para vocês que estão aqui, uma vez mais, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, a Fran já disse para vocês, é o dia do nosso estudo, a gente continua aqui nas questões do Livro dos Espíritos. Na última terça-feira do mês anterior, a gente terminou a questão 393. Então, hoje, a primeira questão é a questão 394. Lembrando que nós estamos ainda no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, e nós estamos na seção esquecimento do passado. Então, o assunto é esse, as questões são relativas a esse assunto. A questão 394 é uma questão bem grande, né? Então, vamos a ela. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade, em geral, é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais, como o pobre, não está sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para a comparação? Era só um pouquinho, pessoal, a gente está acertando a Um lado que fica melhor. Muito bem. Então, vocês perceberam que a pergunta é bem grande, né? A resposta não é tão grande quanto a pergunta. Na verdade, a resposta é menor que a pergunta. E os espíritos, então, responderam. A isto é preciso dar duas respostas diferentes.
Há mundos entre aqueles em que falas, em que os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendas, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fluir. Outros há, porém, os habitantes situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidade. Estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não a apreciarem como homens, o fazem como espíritos. Alguém quer se manifestar aí? Pessoal, esse período que a gente está vendo, elas são um resumo do que a gente já estudou nesse capítulo. E o Kardec começa com aquela indagação de cientista, né? Ele fala, não, para a gente saber se a gente está feliz ou infeliz, a gente sempre compara com alguma coisa. Estou melhor em relação a quê? Então, se eu não lembro da vida passada, eu não sei se eu estou melhor ou não, começa a fazer indagações desse tipo. Quase que, falando no popular, uma pegadinha, né? Mas os espíritos protetores, eles não caem nessas pegadinhas de investigador, né? O Kardec está sendo um investigador, né? Então, eles esclarecem, olha, existem mundos mais adiantados que a Terra de dois tipos. Primeiro, em que as pessoas não se lembram do que elas viveram. Se elas não se lembram, elas não têm como fazer essa comparação de que estão mais felizes. Mas elas não têm enquanto encarnadas. Em espírito, elas têm, ou seja, durante o sono, em momentos que vem a intuição. Mais para frente ele vai desenvolver bastante isso. E ele também cita outra situação, que aliás ele citou antes dessa, que é dos mundos mais adiantados, em que o adiantamento já dá uma condição do espírito se lembrar das outras vidas. E aí sim ele consegue fazer uma nítida distinção, falar, opa, peraí, eu agora estou muito melhor do que eu fui. E consegue sentir realmente a alegria de ter progredido como espírito. Né? Eu estava vendo uma palestra do médico que a Fran me ensinou a admirar, o Dr. Frutuoso, Paulo César. Paulo César Frutuoso, e ele brinca, né? Ele fala assim, olha, tenho umas notícias para vocês aí. Primeiro, vocês são imortais. É incrível, né? Nós somos imortais. O nosso espírito nunca vai envelhecer, nunca. E aí ele fala, segundo, vocês vão sempre progredir. E essa questão, ela passa por esse contorno, né? Eu estou no mundo mais feliz, por quê? Porque eu fiz por onde? Eu progredi. Como nós agora aqui na Terra, estamos num momento de transição. A Terra está deixando de ser aquele mundo onde a predominância era o sofrimento, eram as consequências drásticas do sofrimento, as expiações, as provações, para ser um mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, nós teremos uma felicidade muito maior do que nesse mundo atual. Você pode pensar, mas como é que nós vamos passar por esse mundo se hoje está essa baita confusão aí? Vou citar de novo Paulo César Frutuoso. Ele falava assim, olha, nós estamos num momento de transição. Então, se você vier me visitar quando eu estou de mudança, você vai ver a minha casa toda bagunçada, porque eu estou arrumando as coisas para ir para uma casa melhor. Então, é exatamente assim como está o nosso mundo atualmente. E ainda com a gravidade de as pessoas que não vão reencarnar mais nesse mundo, porque a transformação vai ser assim, né? As pessoas que ainda estão relutantes, raivosas, revoltadas, elas vão, para poder fazer jus à lei do progresso, ir para o mundo numa condição inferior, porque lá elas serão superiores, elas poderão ajudar e assim sentir
o impulso do progresso. Isso, para esses espíritos, eles intuem essa situação. Inclusive, a gente até, quando falou sobre o fluido vital, né, a gente falou um pouquinho do perispírito. O perispírito das pessoas é formado pelo fluido do globo. Então, até o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, no caso dessas pessoas que vão migrar para outros mundos, vai ter que ser refeito. Então, é quase que, numa interpretação, uma morte do perispírito. Ele vai ter que abandonar, inclusive, aquele corpo espiritual. Então, imagina a intuição. Como é que está, né? Mas estamos realmente passando por uma transformação e para um mundo melhor, para um mundo que vai acontecer cada vez com mais intensidade, com o renascimento de espíritos mais adiantados, espíritos melhores e tal, né? Acabei saindo um pouquinho da pergunta, mas no intuito de a gente entrar nesse assunto que é bem bacana. As outras perguntas vão ser melhores aí. Tá, quer falar alguma coisa, Sá? Na verdade, ainda em relação a essa pergunta, o Kardec, como ele faz em algumas perguntas aqui, ele faz um comentário. E o comentário que ele faz a ele a respeito dessa pergunta que a gente acabou de ler é o seguinte: não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? Ele começa a explicação fazendo mais essa indagação. É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, e elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que tivessem suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus fez é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. E ele continua: a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Isso aqui, só fazer uma rápida interrupção, vem na linha do que a gente já comentou bastante nos outros dias de estudo, quanto à inconveniência da gente ter um conhecimento pleno por tudo que passamos nas vidas passadas. Então, vem nessa linha essa explicação. Então, repetindo aqui, ó, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certo estado, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança dos nossos atos pessoais anteriores, teríamos o dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, que um sonho mau. Então, ele completa aí, nesse comentário, ele faz um complemento à resposta dos espíritos àquela questão que a gente leu. A próxima questão é a 395 e vem assim colocada. Alguém quer fazer um questionamento nesse ponto?
Pessoal, a gente já disse bastante, a Fran, o Nicolau, a gente reitera. Quando vocês quiserem fazer alguma intervenção, é só se manifestar aí que a gente passa o microfone. O pessoal de Tá? casa também pode. Esse comentário do Kardec, vocês acharam? Aquela pergunta que ele faz no início é muito interessante, né? Se as minhas vidas anteriores foram piores que essa, vai me ajudar a me lembrar, né? Eu não vou nem comentar agora, porque mais para frente vai ter bem mais coisas. E a probabilidade de ter sido pior do que essa É certo, com certeza que Eu só queria acrescentar isso. Eu só queria acrescentar isso, que é o seguinte: a gente precisa sempre se lembrar que se nós estamos sob a lei do progresso, que é uma lei que está colocada, significa que a gente não regride. No máximo, de acordo com algumas atitudes, a gente pode estacionar. Mas a gente está sendo sempre alguém que está indo em frente. Portanto, para mim, uma frase muito importante que eu sempre fico colocando para mim é a seguinte: hoje eu sou a melhor versão de mim mesma até agora. Então, ainda que a gente saiba, obviamente, e está em busca constante, senão a gente não estaria, inclusive, aqui, buscando mais conhecimento, mais consciência, e a gente sabe que tem muito a melhorar, né? Porém, a gente precisa entender que ficar se lembrando do passado, como aqui disse, no nosso grau evolutivo, não traz nada de bom, porque seria lembrar de coisas ruins, que é o que eles dizem, que em mundos mais evoluídos, que aqueles que têm acesso a existências anteriores, eles vão se lembrar do que passaram, vão se lembrar das coisas que foram boas e tal. E aquilo que foram coisas ruins, na verdade, seria mais como um sonho mau, assim como a gente quando acorda de manhã ou acorda durante a noite como um pesadelo, a gente vê que é uma coisa que passou. Então, acho que é importante que a gente sempre, esse capítulo, lembrando sempre, esse capítulo é sobre o retorno à vida corporal. E essa questão especificamente diz respeito às lembranças que nós temos ou não temos a respeito de vidas anteriores. E aqui se diz: a sapiência divina é perfeita, portanto, não cabe a nós questionar. E é muito lógico, assim como toda a doutrina espírita, é muito lógico o que é trazido a nós. Se nós não nos lembramos, é porque é de todo conveniente e é muito mais próprio, apropriado e vantajoso para nós mesmos, né? Para essa colocação. Vamos à próxima. E lembrando, né? Não tem uma questão de, mas tão que na minha vida sempre foi ruim, vida passada. Não é uma questão de ser ruim. Adriano, se você quiser olhar para o pessoal de casa, você olha para essa câmera aqui agora. E é uma questão também de evolução. Ninguém encarna, a não ser em algumas situações, de uma forma compulsória. A maioria de nós encarnamos por amor. Encarnamos para fazer um auxílio não só a nós, mas a filhos, a netos, a irmãos, a pais que tivemos em vidas passadas e que teremos nessa vida. Então, eu acredito muito que a base da encarnação, quando você se predispõe a uma encarnação, é justamente pelo amor. Porque se não há laços de amor aqui nos segurando, a vida fica sem função. Não tem por que você evoluir. E não é um amor só de homem e mulher. É um amor verdadeiro, aquilo que a gente se aproxima de se entregar, né? De se colocar como sacrifício do outro, né? Exemplo, sei lá, eu tenho 2 filhos. Se um deles tiver problema renal, eu vou ter que dar os 2 eles, não um só. Mas como é que você vai ficar de hemodiálise? Se for essa função. Se não tiver outro jeito, ou se alguém fala assim, o seu filho vai precisar de um olho, você não vai pensar assim, só tem um, né? Já me enxergo bem. Você vai perguntar qual que é o direito ou o esquerdo?
É esse movimento que você... Ah, mas então para quem você ama é fácil. É mais fácil, bem mais fácil. Para quem você tem dificuldades, e às vezes é dentro da família mesmo que nós temos mais dificuldades, ou para aquele irmão, ou para aquele pai, ou para aquela mãe onde você teve dificuldades, fazer uma doação dessa é muito mais difícil. E muitas vezes essa é a prova. Esse é o movimento que você precisa fazer. Ah, mas eu não consigo. Ou passou a vida. Bom, se você não conseguir nessa, provavelmente essa prova vai vir na outra. Até você conseguir. E lembrando, não é como um castigo, é como um aprendizado. E a nossa base para fazer esse processo de evolução é o amor. Ninguém, exemplo, em alguns casos raros, que vem com uma questão de encarnação compulsória, vem obrigado a encarnar. Vem por amor. Só, se a gente conseguir terminar esse capítulo, é interessante porque as perguntas já vão cada vez mais completando os ensinamentos. A única coisa que eu queria ressaltar, o Adriano falou, né? A questão da punição, do castigo. Na época que foi escrito, em 1857, a maneira que os espíritos tinham de se fazer compreender pelas pessoas da época, que vinham todas de um berço católico, era falar em punição. Até teve alguns trechos que eu falei, mas será que no original francês está isso? Fui ver, estava lá, punição. Falei, tá bom, mas é o contexto da época, né? O importante é a gente não se prender exatamente aos termos, mas entendermos que nós temos sempre consequência dos nossos atos. E outra coisa que o Adriano falou também, muito importante. Ah, mas eu sempre fui coisa ruim. Tá, você fez coisas ruins como todo mundo faz. Então, isso é muito importante se lembrar também, né? Então, mas no passado você judiou, você bateu, mas o costume era judiar, bater e matar. Então, nós estamos realmente num caminho de progresso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nas questões. Que até pouco tempo eu não sou duelo. Tanto é que o duelo está no Evangelho. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Dois pontos só sobre essa questão. Acho que a Só primeira uma delas... coisinha. Gente, a questão da câmera está muito ruim. Aqui tem um monte de cadeira vazia, daí vocês ficam sendo pegos de lado. Sim, eu passei, mas aí ela não está sendo pega por aquela câmera. Ah, Vai tá. pegar pela outra. Deixa eu pegar a outra. Vai. Não. Deixa eu colocar essa aqui, ó. Acho que agora sim, ó. Está sendo pega nessa aqui. É que quando eu ponho aí, aquela não pega. Se eu ponho aqui, vocês ficam só de lado. Se vocês ficassem aqui, pegava com aquela direto. Vai lá, Vamos lá. Mas que aí a gente vai esconder você. Não, eu não estou nem aparecendo. Nossa, vocês precisam de um cameraman, por favor, né? Verdade. Beijo. Beijo. Eu queria fazer só dois apontamentos rápidos. Eu acho que, assim, um ponto, ouvindo todo mundo, essa pergunta pode não parecer, mas é um chamamento dos espíritos para o trabalho efetivo. E por que eu digo isso? Por algumas experiências que nós tivemos nos trabalhos, e em algumas situações a gente ouvia as comunicações e pensava assim, nossa, mas eu preciso avisar o irmão encarnado que acabou de sair. E aí, em certo momento, o nosso querido Heitor, eu gosto de brincar, ele interceptou e falou assim, para quê? Por quê? Não há necessidade. E aí tem tudo a ver com essa questão do passado. É produtivo pensar no passado? Ou é mais produtivo começar a plantar agora? Geralmente, isso é uma grande questão para a nossa vida mesmo.
vira e mexe acontece alguma coisa no nosso dia, a gente fica ali ruminando, né? Fica ali aquela energia parada, quando na verdade o que a gente tinha que fazer é respirar e falar, tá, o que eu vou fazer daqui para frente? E aí vem o segundo ponto, que o doutor Nicolau muito bem falou, sobre, mas eu fui muito ruim na vida passada, mas não importa. E aí a gente tem um exemplo belíssimo de Paulo. Quando Paulo reconhece e vê Jesus, o que ele fala? O que queres que eu faça? Daqui para frente. Por quê? Essa é uma belíssima lição de não vai ser produtivo, não vai ser trabalho efetivo, eficaz, ficar discutindo o que se foi. Porque o que se foi, já foi. Não ter a culpa, nada adianta. Exato. E aí a gente pode falar assim, então, mas é incoerente. Como então tem espíritos superiores que já lembram? É porque aí eles já têm inteligência suficiente para entender que o passado ele vem para ajudar a construir o presente e futuro. Nós ainda não somos fortes o suficientes para entender que o passado ele vem para contribuir. Então, enquanto a gente não consegue ver que o passado vem para contribuir, pela nossa situação também, não é nenhum problema, nós estamos aqui para isso. O véu continua. Quando nós somos fortes o suficiente para entender que o passado contribui para o presente, aí o véu não é mais necessário. Isso só prova que o quê? A obra é divina perfeita. Deixa. Dentro dessa, eu ia falar alguma coisa na linha da Sabrina, porque para mim o que me convence a necessidade de não se lembrar é que exatamente quando eu penso em remorso, né? Se a gente se der conta o quanto o remorso acaba nos atrapalhando, acho que todo mundo já sentiu alguma vez na vida, imagina só a quantidade de coisa que a gente poderia eventualmente... A gente ia ficar tão preso no passado que não ia ter condições de plantar mais nada. E aí tem uma forma de pensar que assim, a gente não se lembra, não está no consciente, mas tudo que a gente viveu vem junto com a gente. Né? Então, assim, o que nós chamamos de passado é só por uma invenção humana chamada tempo. Mas o que aconteceu lá atrás está junto com a gente. E a gente vai carregar para o futuro. Então, se eu já sei que eu vou carregar no futuro, que eu estou vivendo hoje, então, aqui no presente é que está a minha questão do que fazer. E, se precisar, a gente vai ter essa informação. E aí, um pouco para pensar também, o quanto todas as contrariedades e todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia não são só um lembrete do que já aconteceu. Porque a gente quer se lembrar, às vezes, saber o que aconteceu das outras vidas, e toda dificuldade na nossa vida é um lembrete do que a gente já fez. Porque a gente está tendo oportunidade de fazer diferente. Só que aí, como a gente não gosta, a gente já chama de problema. E se de repente a gente olhasse e falasse, não, opa, peraí, isso aqui é algo que eu tenho que aprender, porque eu estou carregando algo comigo de um passado que eu não me lembro, mas que está presente comigo, porque faz parte da minha existência, então eu vou pegar e vou falar, ok, não gostei, tenho que fazer diferente, tenho que entender diferente, vou me virar em relação a isso. E aí, exatamente o detalhe do que aconteceu vai importar muito pouco. Geralmente, você só vai se dar conta quando você vira a página. Então, virei a página. Mas não necessariamente precisa do detalhe. Essa curiosidade vamos usar para aprender coisa mais que vai nos ajudar a plantar hoje. Aí é só uma provocação. Muito bem, pessoal. Então, a próxima questão é a 395, e é a seguinte. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Vejam que a pergunta, como o Nicolau colocou, ela vem na toada de todas as perguntas anteriores, né? A gente vai caminhando sempre nesse sentido, da importância ou não de se conhecer o que nos ocorreu nas vidas passadas. E a resposta que os espíritos dão, nesse caso muito objetiva, é nem sempre, ou seja, nem sempre
a gente tem conhecimento do que nos aconteceu nas vidas passadas. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, aqui, já que eu estou com o microfone, eu me permito começar fazendo algumas considerações. E a principal delas é que, acho que por essa resposta fica muito claro. A regra, por tudo isso que a gente vem falando desde as outras questões, é não se ter o conhecimento pleno do passado. Essa é a regra. Mas não é uma regra absoluta. Ela comporta exceções. É o que está dito aqui, ó. Nem sempre. Às vezes, e especialmente dependendo do tipo de espírito, da evolução do espírito, ele tem, sim, noção clara de alguns ou de algum fato que ocorreu com ele na vida passada, tá? E isso agora é uma opinião muito pessoal minha, não está escrito e nem eu consigo extrair isso da resposta dos espíritos. Mas eu acredito muito que a espiritualidade é sábia. Então, quando a gente tem esses insights, essas pequenas revelações sobre as nossas vidas pregressas, é porque, primeiro, isso é importante para que a gente continue o nosso caminho evolutivo. O que fazer com isso vai depender de cada um, mas é uma revelação que pode ser importante para você continuar evoluindo e, se for o caso, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E segundo, se isso vem para a gente, é porque a espiritualidade, com a sabedoria que eu imagino que ela tem, e ela nos demonstra que tem sempre, ela só vai nos revelar alguma coisa que a gente tem condições de suportar e tirar proveito desse fato, desse pequeno episódio que nos é dado conhecer em relação às vidas passadas. Alguém quer continuar comentando aí, fazendo mais algum comentário? Ficou claríssimo. Não? Posso? Então vamos lá para a próxima questão, que é a 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrando uma imagem fugitiva de um sonho, que em vão se procura reter. Essa ideia não seria uma ilusão? Então, veja que pergunta importante. A gente muitas vezes tem lá alguns flashes de memória e passa pela nossa cabeça que isso pode ser uma experiência nossa de vida passada, né? Essa é a pergunta. Agora, olha que interessante a resposta dos espíritos. Algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. E aqui, outra vez começando já a entrar no comentário da resposta, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter. Ter muita calma, muito equilíbrio, quando nos vem à cabeça isso que possa nos parecer um flash de algum acontecimento de vida passada. Pode ser? Perfeitamente, pode ser. Mas será que é? Será que não é uma ilusão nossa, para usar a expressão aqui da resposta dos espíritos? Será que por alguma razão, em função do momento que a gente está vivendo, não é fruto de uma superexcitação do nosso pensamento e isso nos leva a criar uma ilusão que não é real? Interrogação. Então, penso que a gente deve sempre, quando tem esse tipo de flash, vamos chamar assim, trabalhar com o devido equilíbrio e, a não ser que seja uma intuição muito forte, que nos traga realmente uma certeza de que pode ser de vida passada, vamos com calma, vamos ponderar, vamos esperar as coisas acontecerem para a gente poder realmente ter certeza se é mesmo um flash de vida passada ou se é uma mera ilusão, por qualquer razão a gente está criando no momento. E eu me lembrei agora questão que já aconteceu acho que umas 2 ou 3 vezes, porque assim, muitas vezes aquilo que a gente está pensando, o que a gente está sentindo não é nosso, é de algum espírito que está próximo a nós, e alguns deles são zombeteiros. Então, se alguém quer tirar uma da sua cara e se dá conta que você está com preocupação em relação a alguma coisa, pode perfeitamente começar a tentar te influenciar a pensar de uma determinada forma
que é só para se divertir, para ver como é que você reage. Então, eu acho que vale a pena, quando tiver com a noção, será que eu já vivi isso? Será que não? Por que isso seria me revelado? Tem alguma ligação? Porque se você está aprendendo, se é uma resposta que você estava precisando para algo e você sente que aquilo é bom para você, então pode ser que seja verdade. Agora, do nada, você está andando, vem um flash lembrando alguma coisa que não tem nenhuma utilidade, ok, guarda a informação, mas não tem um senso crítico para isso, porque às vezes tem uns que gostam de zombar. Senta aqui no canto. No livro que a gente está estudando, As Quintas-Feiras dos Trabalhadores, que é o Dicionário da Luz, Isso mesmo. Dicionário da Luz, eu não sei se é isso ou do anterior, tem a história de um espírita que nasceu com... Ele pediu para nascer com possibilidade de trabalhar. Os mensageiros. Os mensageiros, foram no É o livro anterior. anterior. No livro anterior. Ele nasceu com a mediunidade de saber dados do seu passado, de antever, e ele se perdeu na vida por causa disso. Ele parou tudo que ele tinha que fazer para ficar buscando. Ele via, mas esse aqui era fulano e tal, e onde está Beltrano? E ficou a vida inteira assim, atrás disso. Quer dizer, uma história verdadeira relatada pelo André Luiz. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta, que é a 397. A pergunta é a seguinte: nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Só para a gente situar bem essa pergunta, acho que vale a pena um esclarecimento. Quando ele fala da existência corpórea de natureza mais elevada, é as encarnações ainda corpóreas que a gente tem em mundos mais elevados. Então, a pergunta é essa: a lembrança das existências anteriores é mais precisa? E os espíritos responderam: sim, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam nos mundos de uma ordem superior. Então, aqui, eu particularmente pegando o gancho dessa resposta, para reafirmar algo que a gente tinha dito anteriormente. O passado da gente vai ficando mais claro quanto mais evoluído é o nosso espírito, e a partir dessa evolução, melhor a gente consegue trabalhar com as coisas do passado, boas e ruins. Quando a gente consegue aceitá-las, né, e elas servem como uma alavanca de progresso para a gente, elas vêm com mais vigor, a gente tem mais contato direto com elas. É por isso que está dito isso na resposta. Nos mundos onde, embora ainda corpóreos, eles são mais evoluídos que o nosso mundo, a nossa Terra atual, né, você se recorda mais dos acontecimentos das vidas passadas. Porque você, antes de tudo, sabe trabalhar com isso, sempre no sentido de continuar melhorando e evoluindo espiritualmente. O pessoal hoje está econômico aqui nos comentários. Então, vamos para a próxima pergunta, que é a 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? E aí os espíritos responderam: sem dúvida, até certo ponto. Olha que interessante, sem dúvida, porém, até certo ponto só, não integralmente. Mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. E aí tem uma nota remissiva aqui, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: as pessoas que tanto se interessam por saber o que foram em vidas anteriores devem prestar atenção a estes itens,
pelo estudo de suas tendências atuais, não esquecendo o progresso que devem ter realizado, terem uma ideia do que foram, perdão, e do que fizeram. Bom, na minha visão aqui está claro. Alguém quer fazer algum comentário? O que me chama a atenção nessa questão, e às vezes a gente fica pensando, não, eu só vou progredir se eu reencarnar. Não é assim. A reencarnação é uma bênção, porque nós não lembramos. Justamente o esquecimento é a bênção. Mas nós vivemos longos períodos no plano espiritual. O nosso local de origem, nossa moradia verdadeira é o plano espiritual, onde há cidades, onde há cursos, onde há trabalhos dos mais diversos. Então, a gente, no nosso estado normal, como espíritos vivendo nas colônias espirituais, nós progredimos também. Por isso que não dá para você só falar, eu às vezes quero esganar meu marido, então isso quase nunca acontece, né, puxa? Então, claro. Então, eu, na outra vida, fui o quê? Fui um estrangulador? Não é por aí, né? Quando se fala em examinar as tendências, a gente tem que ver, bom, com todo o progresso que eu fiz, mesmo trabalhando, me preparando para reencarnar, o que sobrou? E isso é uma análise muito da gente com a gente mesmo. Isso não dá para você falar num confessionário para um sacerdote. Isso são segredos que você tem com você mesmo. Por isso que muito interessante sempre a colocação lá dos gregos, do Sócrates, né, que lembrava sempre a gente que a gente tem que analisar a vida sem análise não merece ser vivida, né? A gente tem que parar com a nossa automaticidade, fazer as coisas no automatismo e em algum momento do dia ou da noite, né, largarmos o celular e, pera, deixa eu pensar, mas como foi meu dia? Aquele fato, eu senti isso, mas o que é isso? Isso representa tal, né? Que é mais ou menos um pouco do trabalho que o psicoterapeuta faz, né? Na verdade, a própria pessoa, eu falo isso como alguém que frequenta há muito tempo psicoterapia, a própria pessoa que dá a resposta. O psicoterapeuta ele vai indicando, porque as descobertas são nossas. Nós é que temos que analisar. E aí sim, essa análise é o nosso ponto de trabalho. Opa, peraí, então amanhã eu vou conseguir vencer esse pouquinho. E se sentir feliz em vencer. Não adianta também colocar uma meta que você não vai conseguir alcançar, né? Lembrando sempre do ensinamento de Jesus. Ele falou, olha, o resumo de toda a lei dos profetas está no mandamento que eu divido em três, né? Amar a Deus, em primeiro lugar, amar a si mesmo e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então, tratemos bem de nós mesmos, né? Nós estamos com o presente da encarnação, com a bênção da encarnação. Vamos aproveitar essa encarnação. Não aproveitar para viver louca vida, né? Não é a vida louca. Aproveitar para a gente, cada dia, pensar: hoje eu consegui melhorar nesse ponto. Ou hoje eu não consegui, mas eu não vou desistir. Eu vou tentar. Tente outra vez, como diria o Raul Seixas. E funciona, né? A gente persiste. Esse nosso esforço em acertar é que os protetores querem. Só basta a gente se voltar para querer fazer melhor. Nossa, vem muita ajuda, muita ajuda. E a gente acaba, às vezes, sendo sustentado por eles, pela misericórdia de Deus, pelas mãos dos seus emissários. Desculpa, eu posso falar uma coisa só pequenina? Sim, diga-se. Quanto a querer esganar uma pessoa, que o Nicolau estava falando, é só sobre um sentimento que eu quero dizer. Eu já quis mesmo esganar, não só uma, mas várias pessoas. Mas quanto a uma pessoa que eu
convivo, que eu vivo junto, que eu tenho essa vontade de, que eu já tive essa vontade de esganar, bem esganadinha, e quando isso passou, quando isso passou, quando nós conseguimos ir ultrapassando tudo, e passou completamente, eu nunca mais tenho uma ponta dessa vontade, nossa, esse sentimento de paz e de conquista é uma delícia. Meu Deus, é uma coisa que não dá nem para explicar com palavras e eu queria partilhar isso. Desculpa, obrigada. É uma Imagina, muito obrigada, Cissa. Você está lá em Obrigada. Lisboa. Está em Lisboa, acompanhando. Muito obrigada, Acordada até essa Cissa. hora. É muito bom Nada, a gente amor. ouvir, sim, é compartilhamento, Não, e é é disso que é feito o nosso estudo, realmente. não, é que realmente não dá mesmo para explicar a sensação tão boa que é de paz, em você não ter mais vontade de esganar essa pessoa e a pessoa que você agora ama de uma forma diferente. É tão bom. Verdade. Vá, beijo. Obrigada, Isso Cissa. isso é ser humano, né? Porque isso Peraí, só só um pouquinho. é literalmente ser humano. Imagina, Vamos lá. Voltou, Camila? estão ouvindo? Sim? Voltou sim, Fran, voltou. Voltou. Valeu. Voltou. Então, Repete. e isso, assim, e isso acontece como se fosse uma terapia, isso é ser humano. Porque como nós estamos aqui entre irmãos, entre amigos, família, tentando sempre estudar, melhorar, muitas vezes vem essa ideia de que nós precisamos ser perfeitos, né? Precisamos ter tudo da melhor forma possível, então, e aí a gente fica incoerente, porque você está sentindo aquilo, aquela vontade de esganar, vamos dizer assim, aí você abafa aquilo, mas aquilo vira doença. Você abafa aquilo e aquilo só fica guardadinho ali e você muitas vezes mente para si mesmo. Então, é bom a gente poder dizer, olha, eu sinto isso, já senti aquilo, hoje eu não sinto mais, hoje me sinto melhor, enfim, né? Então, faz parte também, a gente precisa se reconhecer humano, faz parte reconhecer as nossas falhas, as que foram e as que são, né? Porque senão fica tudo robotizado. É muito legal a gente chegar aqui e falar, não, realmente, todos os mandamentos, aqui todo mundo faz, porque aqui todo mundo é santo, não é? Todo mundo sabe o que a gente tem, o que tem que fazer. Tá tudo certo. Ah lá. Né? Mas aí a primeira coisa. santo, só não faço milagre. É isso. Todo mundo é santo, aí chega, bate a porta ali, já dá uma bicuda no primeiro cachorro. Né? Então, é importante ter isso. Olha, eu sinto, já senti vontade de esganar pessoas, mas hoje não sinto mais. Aquela coisa, estamos Não, mas dias sem não, mas de esganar. desculpa, mas é que é mais uma evolução da gente, porque a pessoa fica assim, ué, mas por que será que ela está com vontade de me esganar? A pessoa nem sabe, coitada. Mas é verdade. Mas eu falo para mim, Cissa, para você, mas o processo de superação é a gente primeiro aceitar o sentimento. Exato. Se a gente não aceitar, não, peraí, eu tenho raiva mesmo. Eu quero trucidar. Mas como é que você vai mudar uma coisa que você não tem? Pô, Mas eu já partilhei com a pessoa que eu queria esganar, e a pessoa já sabe. Tá sobre aviso. Não, por isso o autoconhecimento é importante, né? Tem pessoas que elas, eu até uso um termo no consultório, que elas ficam brigando virtualmente. Sei lá, com o seu colega de trabalho. Aquele cara não fez o trabalho, ele é um folgado, é preguiçoso, e na frente dele você vai, tá tudo bem, que coisa.
E aí, ou ao contrário, né? De repente você fala um bom dia, você já, bom dia por quê? Já é grossa. E você fala assim, como isso? O que está acontecendo? Você já veio brigando com a pessoa, ou brigando com o seu filho. Chegar em casa, meu filho não fez isso, não fez lição, não fez nada, não sei o quê. Oi, mãe, que você fez isso? Não, mãe, fiz tudo. Então, aquela carga que você está ali, né? Então, assim, quando você se conhece, sabe que muitas vezes são cobranças desnecessárias e tem que esperar que o outro faça, tem que esperar que o outro evolua, né? Para dar uma chance para ver se sabe fazer. Então, assim, se você só cobra, só cobra, só cobra, e não dá espaço para a pessoa tentar fazer algo diferente, é lógico que ela vai. Você vai estar sempre cobrando, ou exigindo, ou angustiado, né? Com raiva, com raiva, com raiva. Então, primeiro, o autoconhecimento é olhar as suas sombras, né? Ou os defuntos que você tem guardado. Tem situações que você guarda mesmo, mas assim, quando a pessoa traz, fala, ah, não, peraí, mas isso você fez há 20 anos atrás comigo. Aí eu falo, nossa, olha o defunto que você trouxe, né? Então, assim, você não esqueceu. Você só guardou ali para uma oportunidade de você jogar na cara. Então, assim, peraí, não é assim. Então, assim, você viveu com aquilo dentro de você. Então, por isso a psicoterapia, ela é importante, o autoconhecimento é importante você buscar as coisas que estão guardadas, que às vezes você nem dá conta. A maioria das coisas você não dá conta, mas você sofre por aquilo. Ou se você se colocar no lugar, tentar se colocar no lugar do outro, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E o Adriano tocou numa coisa aqui que saiu no Evangelho de Casa, do domingo. Saiu bem essa lição do livro Palavras do Dia Eterno, uma frase de Tiago. Ó, esse nome não é estranho para você, né, Cícero? Tiago, né? É o nome do filho dela. Tenha, porém, a paciência como a sua obra perfeita. Então, é bem o que você falou, né? Tenha paciência com o outro. Ele tem o tempo dele, né? E tenha paciência consigo mesmo também. Você tem o seu tempo. Isso é importante. Né, Fran? A próxima pergunta, pessoal. Gente, só uma coisa, são duas questões Vamos terminar, né? e são 8h30. Vamos em diante, que daí a gente termina essas duas, termina o capítulo? A minha proposta é intermediária. A gente vai para a próxima e para na 399. Eu acho Por que que já para a era próxima? de encerrar. Porque ela é um desdobramento da pergunta anterior, que é a 300, Sim, agora mas é a acho que só isso, só 398. ficaria faltando uma, então vamos em frente, a gente já Achei bem encerra o longa capítulo. a 399, né? Só o comentário é longo, mas o comentário todo já resume toda a informação. Eu acho que é importante. Vamos lá, uma por vez. Então, a próxima é 398A, e é A, porque é um desdobramento da 398, que é a pergunta que a gente acabou de tratar. Então, essa pergunta é a seguinte: pode ela ser pior? É porque terminou a anterior dizendo que a existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Aí o Kardec questiona, pode ela ser pior? A Entendeu? existência atual pode ser pior. E aí Isso. completa, depois do pode ser ela pior, completa. Por outras palavras, o homem pode cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? A resposta dos espíritos é: isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão consequência da posição por ele mesmo escolhida. Mas, em geral, essas faltas denunciam antes o estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, estacionar, mas não recuar, né? Então, a Fran, inclusive, tinha comentado isso numa resposta a uma pergunta anterior, que é uma coisa que aparece para a gente, e nessa nossa caminhada espiritual, a gente estaciona, mas não recua, né? Estaciona ou caminha adiante. O ideal é estar caminhando adiante.
mas, eventualmente, você pode passar várias encarnações aí estacionado, porque você não consegue ir adiante. Não regride, mas estaciona porque não consegue ir além, não supera essa prova, continua repetindo as faltas. E aqui só um registro, né? Meu amigo Alexandre recomendou uma trilogia de livros, que eu já estou terminando o segundo, e já disse para ele que eu adorei. O mote dessa trilogia é exatamente esse, é a repetição constante das mesmas faltas, sempre as novas provas para as mesmas situações, e os espíritos, em todas as encarnações, eles vão repetindo essas faltas. Um exemplo. Está passando na câmera ali, Fran? Tá, você tá. Então, ó, a gente viveu lá entre encarnação e desencarne 200 anos, andou isso. Aí depois viveu mais 200 anos, andou isso. Aí depois foi cometendo um monte de falta. Aí você vai parando, vai parando, vai parando. E às vezes, nesse monte de falta, passam 1000 anos que você parou a sua evolução. Para depois você retomar e começar a crescer. Olha como o descuido consigo mesmo pode fazer a gente perder tempo de felicidade. E quanto mais a gente progredir, mais felizes seremos. Muito bem, vamos para a próxima, então? Sim? Então, a questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, pode-se induzir-se o gênero da existência anterior? Essa é a pergunta, a resposta dos espíritos. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. A respeito da resposta, eu só quero fazer uma observação que o Nicolau já fez e acho importante para a gente ter a perfeita noção. A linguagem usada aqui, ó, são punições. Na verdade, a gente deve encarar isso, essa era a linguagem da época, como aprendizados e não punições. Como consequências, né? Consequências para o aprendizado, não é uma punição que você está sofrendo. Você está repetindo a situação para ver se você aprende, caminha um passo adiante e não repete mais. Alguém quer fazer um comentário? Porque aí tem um comentário do Kardec, que por sinal é bem grande. Então, acho que vamos ao comentário dele a respeito dessa resposta. Bom, chegado ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre de seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea e, no estado de encarnado, delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem da maneira por que se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque, se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo que concebeu de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal.
Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem. Se o homem não reconhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas depuram e nos elevam se as sofremos com resignação e sem reclamações. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei lhe inflige. Assim, este será castigado pelo seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e avarento pela miséria, aquele que foi duro para os outros pelos tratamentos duros que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Vocês vejam que é uma explicação bem longa, mas que, a meu ver, condensa tudo aquilo que a gente tratou em todas as questões que tratamos aqui hoje. Por que é que a gente não tem conhecimento do passado? A preocupação com o autoconhecimento para que a gente encare as provas e supere as provas. O fato de a gente ter escolhido as provas, né, porque entendeu que era capaz de suportá-las. A espiritualidade abre essa possibilidade para a gente, nos auxilia naquilo que é possível, tentando nos inspirar, mas a caminhada é nossa, os atos são nossos, o livre-arbítrio, as escolhas são nossas. Se a gente fizer por onde, você caminha adiante. Se não fizer por onde, permanece estacionado e a misericórdia divina entra aí, tão grande que ela é, que vai nos permitir a repetir tudo de novo, a passar pelas novas provas para poder continuar caminhando numa existência posterior. E lembrando aqui, esse finalzinho, quando são relacionados vários exemplos, né? Não são exemplos de punição, de castigo, são escolhas que nós fizemos, porque a gente sabe que, puxa, para eu entender realmente o que eu fiz, deixa eu trocar de posição, né? Como a Cissa falava, né? Empatia, né? De colocar no lugar do outro. Para eu entender, eu sou árabe, para entender o que o judeu passa, deixa eu nascer lá como judeu, e vice-versa, né? Então, não é crime e castigo. São escolhas que nós fazemos para o nosso aprendizado. É que, às vezes, aqui a gente relaxa e se revolta, e aí descamba, né? Nicola, eu lembro assim, uma passagem do Evangelho em que Jesus fala: a cada um segundo as suas obras, né? E, na verdade, o que é isso? Né? É a lei de causa e efeito, né? Dita de outra forma, né? Colocado por ele, né? Ele colocou a lei de causa e efeito. Exatamente. Jesus falou da lei de causa e efeito na época dele, do jeito que era possível ser dito, né? Ele falava para o público dele, né? Para o público que éramos nós, como era o entendimento que a gente tinha na época. E assim, as nossas obras, elas dizem muito das nossas necessidades, né? E então eu lembro assim, né? Assim, eu dou aula assim, eu ensino coisas práticas, né? Assim, eu vou ensinar cirurgia. E é engraçado que, assim, quem trabalha na área da saúde e está na sua fase de formação, paga para trabalhar, né? Você paga para trabalhar. Porque você precisa, para a pessoa aprender, você precisa dar um problema para ela. E é engraçado que eu sempre chego para o outro, você tem um problema? Né? Eu, não, professor, tem um problema legal, assim, é um negócio para você resolver, né? Ele vai assim, poxa, professor, não, então, tá aqui, ó, de presente, é para você. E é engraçado que a pessoa precisa daquilo para poder resolver. Então, você precisa do doente, você precisa da doença, você precisa da dificuldade para você criar uma habilidade, né? E o que é isso, né?
as nossas falhas apontam as nossas necessidades. E a gente pede, né? Pede para essa, poxa vida, eu também, ó, eu quero pagar para poder aprender. Então, acho que talvez o termo, eu estou pagando as minhas faltas, não é diferente do que a gente faz no dia a dia. A gente paga para aprender, né? E a gente pede um problema, tá? Na nossa vida, né, cotidiana, na nossa vida de encarnado. Acho que tem muito a ver. E aí, assim, o que eu preciso lembrar o que eu fui para saber o que eu preciso aprender. É só olhar como você se sente durante o dia, no cotidiano, né? Quais são suas tendências? O que você tem vontade de fazer de errado quando ninguém está vendo, né? Isso diz muito sobre a gente, né? Então ele fala, olha, você quer saber quem você foi? Cara, é fácil, é só você olhar para a tendência. Você não precisa saber, você não precisa saber que prova você está passando para saber quem você foi. É muito mais fácil você olhar quais são os seus sentimentos, aquilo que você carrega dentro do coração. Eu estava conversando com a Adriana hoje na hora do café, né? Eu acho que assim, acho que essa é a grande dificuldade. Assim, a gente vem para cá para aprender exatamente isso daí. A gente vem para cá, eu digo assim, aqui no centro, né? Assim, o que eu acho que a gente veio fazer aqui? Um exercício de autoconhecimento. A religião é muito útil para isso, né? Não para a gente tentar transformar o outro, mas a gente tentar transformar a gente mesmo. A gente vem para aprender pelo amor. E tem as duas formas, amor e dor. Obrigado. É isso aí. Termina aí. Vamos fazer uma oração. Oi? Vai bem, Nicolau. Fazer a nossa oração, pegar as águas, né? Fazer fluidificar as nossas águas e tomarmos aí durante toda a semana, misturarmos com a água lá de casa e irmos lá. Então vamos elevar a Deus e agradecer. Pai, muito obrigado por mais essa festa espiritual, essa festa em família que recebemos aqui. Obrigado a todos os vossos emissários que estiveram aqui tocando o coração de cada um e que continuarão tocando, encarnados e desencarnados, em todas as nossas necessidades. Que possamos ter essa certeza que estamos sempre acompanhados por esses anjos que tanto nos querem bem. Nosso muito obrigado a eles, que nesse momento possamos nos lembrar também de todos os que necessitam, nesse momento de transição, nesse mundo ainda conturbado, por aqueles que estão doentes do corpo, doentes da alma, por aqueles que estão perdidos sem saber o que fazer, perdidos na ignorância, da raiva, do rancor, perdidos sem esperança. Possamos, Senhor, nos enchermos de paciência, como vós tendes para conosco tanta paciência. Se nós olharmos durante o dia, quanta coisa nos é dado. Se nós olharmos na nossa vida desde criança, quanta paciência tiveram conosco para que aprendamos a andar, a escrever, a ler, e possamos nos lembrar dos exemplos da natureza. E como bem disse o Alexandre, exercitarmos esse autoconhecimento e levarmos conosco para as nossas casas esse sentimento de amor durante toda a semana, Senhor. Ilumina, Pai, todos os dirigentes de todas as posições, todos os dirigentes econômicos das nações. Que a paz, Senhor, possa vencer os conflitos externos e internos. Pedimos a graça de receber o acolhimento do manto da nossa Mãe Maria nesse momento a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. É contigo, Franzinho. Bem, então, mais uma noite de paz, graças a Deus, de harmonia, de muito aprendizado.
e a gente se despede para mais uma semana, viu? Então, um grande abraço para cada um e a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, Boa noite. Boa Camila. noite. Obrigada. Boa Tchau, noite. Francisca. Tudo de bom, gente. Chegaram depois. Que todos sintam-se bem, acolhidos, com muito carinho, que a semana seja de paz, viu? Um beijo para todos. Tchau, gente. Se Deus quiser.